Muito bem, 12h35, nós estamos de volta com o Rede Notícia. Nossa saudação afetuosa a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte Canal 30, Rádios América FM 107,1 e Cultura AM 830, além, é claro, dos nossos canais digitais, não é isso, Milene? Isso mesmo, João. E com a chegada do frio, crescem também os casos de doenças respiratórias e o aumento no fluxo de pacientes nos hospitais públicos é visível, preocupando e muito as autoridades. Sobre isso que vamos falar agora com o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, doutor Danilo Borges. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Milena. Boa tarde, João. Prazer estar com vocês aqui e com quem nos assiste. Alegria nossa de recebê-lo. Secretário, para início de conversa, eu tenho conversado com o senhor esses últimos tempos, né? Praticamente todos os dias, acompanhando a síndrome respiratória aguda grave. A gente sai da dengue, né? E acaba caindo nas doenças respiratórias. Parece que a vida do secretário não tem sossego, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria que você começasse fazendo um balanço para a gente sobre a situação das síndromes respiratórias aqui em Belo Horizonte. Como que a prefeitura está lidando com isso e quais são os números que a gente tem até o momento? Bom, a gente realmente, né, não tem trégua e essa é uma grande frente que tem demandado muito trabalho de todos que estão ali na Secretaria Municipal de Saúde. Só esse ano, né, a gente já superou a marca dos 300 mil atendimentos e a gente tem observado, né, como vocês mesmos disseram, o sistema de saúde está muito sobrecarregado, as UPAs, os centros de saúde estão cheios. E a gente espera já ter atingido o pico de demanda por atendimento, mas a população não vai perceber essa melhora ainda. Nas próximas 2 semanas a gente vai ver ainda as unidades lotadas, porque os casos estão chegando muito graves, sabe, João? A gente tem visto que são pacientes que não têm passagens muito rápidas pelo sistema de saúde. Eles acabam ficando muito tempo, né, secretário? Fica mais tempo. O próprio atendimento também, ele é mais demorado. Você citou a dengue, né? Quando a gente compara com o atendimento à dengue, é um atendimento muito mais ágil. O da doença respiratória, além das avaliações, são feitos medicamentos e a equipe avalia novamente o paciente. Sim. Antes de decidir pela internação ou pela alta. É por isso que a gente fez um grande plano de enfrentamento, né, para as doenças respiratórias, a gente contratou mais profissionais, a gente completou e ampliou a equipe de pediatras nas UPAs, a gente reforçou também profissionais para manter os centros de saúde abertos aos finais de semana. Já são 2 finais de semana que 5 centros de saúde da capital funcionam, não só para atendimento à doença respiratória, mas também para vacinação. Está dando certo a iniciativa, então? Está dando certo e a gente deve repetir esse final de semana. Lembrar quem nos assiste, né, que o vírus que está majoritariamente circulando é o influenza. E esse vírus, ele está ali na vacina. É uma doença imunoprevenível. Então, a gente ainda tem a cobertura vacinal aquém do que a gente gostaria. Nós estamos algo em torno de 36% de cobertura vacinal. A nossa meta é 90%. E é fundamental que a gente alerte, né, a população para que eles venham se vacinar, especialmente os idosos e as crianças, mas também as gestantes. São seguros os imunizantes, são gratuitos, são testados, né? Tem décadas que a gente usa esse tipo de imunizante, então não tem o que temer, não há por que não se vacinar. Secretário, só para a gente entender um pouquinho melhor como vocês estão lidando com essa alta demanda, tiveram abertura de novos leitos também, né? Tem quantos foram, onde foram e se tem previsão de abrir mais? A gente só de pediatria abrimos 43 novos leitos, no Hospital de Lomberes, no Hospital da Baleia e no Hospital Ciências Médicas. Mas a gente também está lidando com os parceiros, com os hospitais que temos contrato, para que eles aumentem a sua capacidade de atendimento para os adultos. A gente ainda está muito preocupado com o perfil de gravidade dos idosos. Geralmente porque tem outras doenças associadas, né? Às vezes doenças pulmonares mesmo. São as comorbidades, né, secretário? As comorbidades e que nessa época de frio, né, é bastante preocupante. E boa parte deles também não estão imunizados. Algo em torno de 30% nesse grupo, de 60 anos ou mais. Ou seja, secretário, agora é 12h40, a gente está conversando com o doutor Danilo Borges, secretário de Saúde de Belo Horizonte.
Pelo que eu vejo do esforço da prefeitura em tentar sanar esse problema todo, tudo se resume na prevenção através da vacina. É isso mesmo? É isso. Tudo se resume na vacina? A maior parte é a vacina. Mas outros autocuidados, né? Alimentação adequada, hidratação, ficar em ambientes mais ventilados, né? Evitar aglomerações. Se tiver com sintoma gripal, não ir para esses lugares, né? São medidas que são simples e que estão ao alcance de todo mundo. Entendi. Secretário, a gente está falando de vacina e tudo mais. As pessoas não se vacinam porque elas têm medo da vacina ou porque elas ficam, às vezes, a pessoa mais idosa fica com preguiça de ir ao posto. Vocês conseguem fazer esse levantamento? Por que as pessoas têm tanto medo da vacina? É de um tempo para cá? Tem a ver com política? Como que é essa questão? Como que vocês veem isso? É multifatorial, João. É a chamada hesitação vacinal, né, o nome do fenômeno. Hesitação vacinal. Isso vem uma somatória de situações que têm pesado negativamente para a decisão individual de se imunizar. Seja por fake news, né, notícias falsas envolvendo a segurança, seja por uma ideologia político-partidária que também não deveria contaminar uma discussão que é eminentemente técnica, de saúde, mas também uma sensação de que se o outro está vacinado, aquilo serve para mim, para me imunizar também, e isso não é verdade. É individual, né, a imunidade. Então, são várias questões que a gente tem que combater com informação e facilitando também o acesso. A estratégia de abrir os centros de saúde ao final de semana é para isso, para facilitar para aquele que está trabalhando, que não consegue durante a semana. E nos próximos dias a gente vai multiplicar locais de vacinação. Vamos colocar em shopping centers, em estações de trem e de ônibus de grande movimentação, para facilitar o acesso das pessoas aos imunizantes. Secretário, agora 12h42, deixa eu falar agora sobre Covid-19. A gente sabe que por mais que a pandemia esteja controlada, existem casos ainda e é uma síndrome respiratória aguda grave como as outras, né? A prefeitura está com imunizantes disponíveis, tem esse apelo para vacinação também, a prefeitura está de olho nos casos da Covid? Sim, a gente monitora diariamente os casos de Covid e hoje eles não são uma preocupação. É uma prova de que a vacinação, né, funciona, mudou, né, completamente a história da doença, né, no mundo inteiro. O Ministério da Saúde recomenda que alguns grupos tomem as doses de reforço para a Covid e a Prefeitura de Belo Horizonte tem as doses disponíveis para vacinar esse grupo. São trabalhadores da saúde, alguns trabalhadores da educação, pessoas com mais de 60 anos e com a imunidade debilitada. Todos eles têm que tomar dose de reforço e está disponível nos 153 centros de saúde da capital. Danilo, como é que está a relação com o Estado? A Secretaria tem ajudado o município, tem ajudado Belo Horizonte a lidar com essa alta demanda? Sim, Milena, a relação é muito boa. A gente tem contato muito próximo com o secretário estadual de saúde. O próprio decreto de emergência em saúde que Belo Horizonte publicou, ele permite que a gente tenha acesso a recursos, né, tanto estaduais quanto federais. A gente espera uma ampliação de leitos nos hospitais da rede FEMIG, né? A gente tem observado um esforço do Estado nesse sentido de ampliar leitos, tanto de pediatria quanto leitos para adultos. E a várias mãos mesmo que se enfrenta um problema tão complexo como esse das doenças respiratórias, né? Secretário, agora 12h44, já estão me falando no ponto que eu preciso ir para o intervalo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Ano passado, a maioria das pautas que eu fiz nessa época do ano foi o hospital de campanha. Ficava lá na zona norte de Belo Horizonte, no Arão Reis, todos os dias acompanhando montagem, desmontagem, demanda. Se precisar, vai ter hospital de demanda? Hospital de campanha, melhor dizendo? Se precisar, vai ter. A diferença é que o perfil de atendimento para as doenças respiratórias, ele geralmente não fica bem acomodado no modelo do hospital de campanha. Entendo. Mas a gente tem um hospital temporário previsto no nosso plano. Se precisar, nós vamos lançar a mão dele. Muito bem. Agora, 12h45, 12h45, a gente vai para o intervalo e volta continuando com esse balanço com o professor Danilo, que é secretário de saúde de Belo Horizonte. A gente volta já.
Agora é 12h48, estamos de volta com Rede Notícia desta segunda-feira e seguimos conversando com o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges. Secretário, eu queria fazer uma pergunta, até um pouco da vivência pessoal, né, que eu vejo lá na minha casa. Hoje em dia tem uma certa burocracia, assim, nas consultas, para quem depende do SUS. Às vezes você agenda uma consulta, o médico passa um exame, tem que esperar um tempo para realizar o exame, para depois reagendar o retorno. É complexo. Eu queria saber se tem alguma coisa pensada para resolver isso, se tem algum jeito de facilitar para a população ou se realmente é um sistema que a gente tem que se render assim e sobreviver a ele. Milena, de forma alguma a gente pode acostumar com o que não está bom, né? A gente tem que se indignar, porque a burocracia, de certa forma, ela é necessária para os controles, para o financiamento, né? Mas o usuário não tem culpa disso. Então, é obrigação nossa descomplicar e principalmente falar cada vez mais sim, ao invés de falar muitos nãos, né? Graças a Deus, a gente já está no caminho de mudar essa realidade. Belo Horizonte tem trabalhado junto com o Ministério da Saúde no programa Mais Acesso a Especialistas e isso é uma forma de revolucionar o sistema, exatamente porque ele termina com essa fragmentação do atendimento. O mesmo prestador vai ser responsável por atender o paciente, fazer os exames, cirurgias, se for o caso, e o acompanhamento no pós. Então, a gente já está vivendo isso. Seria tudo no mesmo hospital, no mesmo hospital, no mesmo local. Então, a gente já está vivendo essa realidade. Algumas filas estão muito bem gerenciadas, exatamente com esse modelo novo. E, em especial, a oncologia. Nós temos 2 prestadores importantes na cidade que estão trabalhando dentro dessa mesma lógica, cumprindo, inclusive, o que está, né, determinado na legislação, de acesso ao diagnóstico em até 30 dias e ao tratamento em até 60 dias. Então, a gente vai ver essa realidade melhorar para as várias filas que a gente tem nas especialidades e nas cirurgias eletivas. Secretário, agora 10:01 no Rede Notícia. Hoje a capa do jornal O Tempo, ela trouxe um número que me chamou bastante atenção e a gente até conversava sobre ele aqui durante o intervalo. São 29 mil pessoas nessas filas, né? E é um número que a gente sabe que nunca vai deixar de existir. Ele oscila, né? Às vezes ele está mais alto, às vezes está mais baixo. E a gente sabe que um pé de boi da prefeitura são os hospitais filantrópicos, né? Então aqui em Belo Horizonte a gente tem Santa Casa de Misericórdia, Hospital da Baleia, Hospital Evangélico e outros que fazem aí um trabalho que é muito relevante. E a prefeitura tem convênios, às vezes, com esses hospitais. Como é que está a relação com esses hospitais, com os convênios? Está indo tudo bem? Está funcionando? Está indo bem, está funcionando. A gente quer ampliar essas parcerias, né? Principalmente para aqueles que têm alta eficiência. A matéria, né, também chamou muito a minha atenção, porque o que a gente observa é que, apesar de termos feito 41 mil cirurgias eletivas no ano passado, e provavelmente a gente vai superar esse número esse ano, a gente ainda tem muita gente esperando, né? E a gente vê o sistema sendo muito sobrecarregado com as urgências. Sim. São casos novos que são gerados, né, a todo momento. E isso, de fato, é um desafio para a gestão, tanto a gestão da saúde pública quanto a gestão dentro dos próprios hospitais. Está exigindo mais visitas do senhor ao Fábio Baquerete e a outras lideranças, né? Exatamente. E a gente tem que compor também com o entorno. Quanto mais a região metropolitana de Belo Horizonte desenvolver os seus respectivos sistemas de saúde, menos pacientes precisam da capital para receber atendimento. Então, isso também é uma tarefa, né, que envolve o Estado e os outros municípios. Ou seja, quanto mais hospital regional tiver, por exemplo, a gente sabe que o governador Romeu Zema prometeu um tanto de hospitais regionais, né? Então, se eles saem do papel, ajuda Belo Horizonte. Com certeza, né? E ajuda o mineiro, de um modo geral, né? Que não tem que viajar para ter acesso a serviços como ele faz hoje. Não só, né, esses hospitais, como uma proposta que o Estado tem de construir um hospital em que ele centraliza os outros. Então, provavelmente, né, vai ser benefício para os mineiros como um todo, mas com certeza para o Belo Horizontino também. 420 leitos na Gameleira.
Secretário, quanto aos medicamentos, a gente sabe que muita coisa depende do governo do estado, né? Mas como é que está a situação de Belo Horizonte? Está tudo sob controle? Tem faltado alguma coisa? Olha, Milena, as faltas são muito pontuais, né? As nossas farmácias, elas contam com um índice de abastecimento de algo em torno de 94%. Ah, por que não é 100, secretário? Por isso, que às vezes é um fornecedor que atrasa, algum medicamento que é descontinuado, né? E a gente trabalha no sentido de dar alternativas, seja na dosagem, na fórmula. Então, eu posso dizer que o esforço que a Secretaria Municipal de Saúde faz, a Prefeitura como um todo, para manter esse abastecimento, tem valido a pena. É muito pouco pontual essas faltas e não é nada que nos preocupa a ponto de deixar a população desassistida. Secretário, agora é 12h54, a gente já está chegando quase ao final e todas as vezes que o senhor vem, ou que outro secretário vem, ou que o prefeito vem, o meu telefone começa a pipocar de pessoas falando assim, quando vai ter concurso público, né? É médico, é enfermeiro, especialista, fisioterapeuta, tem previsão de concurso para a área da saúde? Sim, nós já publicamos o edital, né, de um novo concurso com mais de 500 vagas. A gente espera aí selecionar mais de 12 mil candidatos, né, porque a gente vai chamando e às vezes a pessoa não toma posse, vai rodando a fila. Sim. Nas várias especialidades, nas várias categorias profissionais, o concurso vai acontecer esse ano ainda. É uma excelente notícia, né, para quem quer ingressar aí no serviço público. Ou seja, já pode buscar o edital na Prefeitura de Belo Horizonte que está lá, né? Exato. Secretário, uma coisa que a gente sempre fala muito, né? A gente já falou hoje, mas retomando, principalmente para finalizar a entrevista, sobre a vacinação. Belo Horizonte tem vacina contra a dengue, tem vacina contra a gripe e contra a Covid também, né? Exato. Eu queria que o senhor, mais uma vez, chamasse os nossos ouvintes, espectadores, para se vacinarem, para a gente ir contra esse fluxo de crescimento da demanda. É isso. A gente está ainda, né, num mês frio e o frio tende a ser um pouco mais prolongado do que foi o ano passado. Então, a hora boa de vacinar para se imunizar é agora. Lembrando que depois de tomada a vacina ainda vão mais ou menos uns 15 dias para a sua imunidade ficar plena. Vamos vacinar. A maior parte dos vírus que estão circulando hoje na nossa cidade são cobertos pela vacinação. Temos vacina contra a dengue, temos vacina contra a Covid, então bora vacinar. Não há por que se negar a vacinar e é um gesto de respeito e amor, né, ao próximo. A si mesmo e ao próximo. Endereços e horário de funcionamento, tudo no site da Prefeitura, Exatamente. né? tbh.gov.br. Exatamente. Muito bem, agora faltam 4 minutinhos para 1h da tarde. A gente agradece com muito carinho a presença do Danilo Borges, secretário municipal de saúde de Belo Horizonte. Achei bonito o secretário, a gente estava lá acompanhando a vacinação, os mutirões lá no Parque Municipal e ele levou a família toda, os 3 pequenininhos. Quais as idades deles, secretário? A mais velha tem 4 e os gêmeos têm 2 anos. Chegaram eles lá debaixo lá dos braços do Danilo, da esposa dele, todos se vacinaram, foi um momento muito bonito, dando exemplo, né, secretário? É isso, temos que não só falar, mas fazer, né? É pelo exemplo que a gente convence. Muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo, viu? Eu agradeço enormemente, parabéns pelo sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada, é isso. Chegou ao fim mais um Rede Notícia. E agora você fica com Bola na Rede, apresentado pelo Júnior Brasil. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Um abraço e até amanhã. Deus nos guarde nessa segunda-feira. Ótima semana. Até mais.